Olá, tudo bom? Beleza, beleza? Hoje nós vamos falar da fé. Sim, a fé em quem? A fé em Jesus. Então o tema do nosso vídeo de hoje é a fé em Cristo Jesus. E o nosso texto base é Gálatas 5, do 16 ao 31. Lá nós vamos ver algo muito interessante e nós vamos pensar um pouquinho acerca da fé em Cristo Jesus, beleza? Então, antes da gente continuar, deixa seu like aí, tá bom? Se inscreva também no canal, ativa o sininho e volta aqui pra gente poder completar o conteúdo que vai ser maravilhoso. Você vai amar esse devocional de hoje, beleza? Então vamos lá. Em Gálatas 5, do 16 adiante, começa assim. O verso 16 fala que o Espírito, ele está lutando contra a carne. E nessa luta, o Espírito ele é forte, é o que o texto fala. E a carne ela é fraca. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Espírito ele tem sim o poder de controlar o corpo. É isso que é falado ali. E isso acontece pelo meio de quê? Pelo meio da fé. Quem intermedia isso aí é a fé em Cristo Jesus, no nosso caso, cristão. E nos outros casos, a fé acaba sendo uma fé fraca. Por quê? Porque ela se baseia em coisas visíveis, naturais. E a nossa fé em Jesus se baseia em algo sobrenatural. Então, esse verso 16, Gálatas 5,16, fala isso. Então, quando a gente vai descendo ali para o 17, 18, 19, 20, 21, nós percebemos que ele narra o que é essa carne, entende? E o que ela gera em nós. Você pode ler aí na sua casa que você vai ver todos os pontos e dali fluiu todos os pecados, pelo menos os mais conhecidos e aqueles mais evidentes, né? Que todo mundo ao ver já percebe e fala, opa, você está errando, entende? Então dali veio o homicídio, a bebedice, prostituição, todo tipo do que nós chamamos de pecado. E são pecado por quê? Porque eles são vividos de forma deliberada, percebe? Não sei se você concorda comigo. Não é errado a pessoa ter a sua relação ali com a sua esposa casada, percebe? Então, eu não vou me prender em explicar essas coisinhas, porque eu acredito que você, sendo ou não cristão, a sua consciência já te mostra essas coisas e ao você olhar, você vai perceber. Por exemplo, você é casado, sua esposa te trai, o seu marido te trai, na hora o que você já entende? Errou comigo. Por quê? Por causa do adultério, percebe? Então, nessa parte eu acredito que eu não preciso ficar me explicando muito, porque você já sabe, você já conhece essa parte. Então, nós podemos continuar. A parte que eu quero perder mais tempo é com o 22, o Gálatas 5, 22, que ali fala o fruto do Espírito. E ali fala o fruto do Espírito aí vai falar amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. São 9 faces do fruto do Espírito. E o 23 fala assim que contra estas coisas não há lei. Então é muito interessante a gente parar para pensar nisso. E uma destas faces do Espírito é a fé. E quando a gente vai ali para Hebreus 11, ele vai explicar o que é a fé. A fé é um firme fundamento de coisas que não se vê, mas uma convicção plena, assim, uma certeza daquilo que se espera. E isso é fé. E essa fé, ela é uma face do fruto do Espírito. E ela é gerada em nós através de Cristo. Por quê? Porque através do sacrifício de Jesus, nós vemos isso em Atos, do capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3, aonde Jesus, ele está ali com os discípulos e ele fala com os discípulos, eu vou para o Pai e rogarei para que ele vos envie outro Consolador, permaneçam em Jerusalém. Eles permaneceram e após aí uma média de 120 dias, desceu sobre eles o Espírito Santo, sobre todos aqueles que permaneceram ali na condição que Jesus deixou. E o Espírito Santo, ele tem essas 9 características, essas 9 faces, e uma delas é a fé. Uma fé plena, uma fé em Deus, uma segurança, uma certeza, uma convicção em Deus Pai,
Na pessoa de Jesus Cristo. Percebe? A pessoa de Jesus Cristo intermediou e o Pai enviou o seu Espírito. Então, com essa fé plena em Cristo, nós podemos crescer em Cristo. Percebe? Nós podemos olhar para nós mesmos no espelho e falar: eu pequei sim no passado, mas hoje eu estou reconciliado com Deus. Hoje eu sou um com o Pai. Não um como a Trindade é, não. Mas eu sou um no sentido como Cristo foi. Eu sou um filho amado, que obedece ao Pai, que caminha com o Pai, que escuta o Pai, que ouve a direção do Pai, que está preocupado com o propósito que o Pai tem para mim, que a vontade do Pai para mim. No caso, o Pai é Deus. Percebe? Então, essa fé, ela é maravilhosa. Entende? Ela é maravilhosa. E é essa fé que eu tento passar para cada um de vocês. A fé em Jesus Cristo. Por quê? Porque a falta de fé já é o medo. A falta de fé já é a insegurança. Por que as pessoas não oram em casa, não estudam a palavra, não buscam a Deus? Porque elas têm falta de fé. Elas têm culpa, elas têm medo. Elas são inseguras diante da pessoa de Deus, da presença de Deus. Quando elas estão com uma intenção de buscar a presença de Deus, elas sentem medo. Por quê? Porque eu não mereço, porque eu sou falho, porque eu sou pecador. Essa é a fala. Só que no texto de Gálatas 5, ele fala assim: o Espírito é forte, 5,16, e a carne é fraca. Então, pois, não vivam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Baseado no quê? Baseado nessa fé. Lá do 22, que é uma das faces. Percebe? Uma das faces é a fé. E a fé que vem de Cristo. A fé que é uma face do fruto do Espírito. A fé que entende que Jesus morreu e ressuscitou por mim. Que hoje eu posso ter confiança diante de Deus para chegar confiadamente, pedir perdão, mudar a minha rota, abandonar o pecado, sim. E essa fé, ela é poderosa em Deus. Entende? Então nós pensamos que a fé é para nos dar carro, é para nos dar moto, é para nos dar coisas. Sim, mas essa fé é uma fé natural. Entende? É aquela fé que se eu trabalho, eu creio que eu vou ter o salário. Percebe? Mas quando se trata na ressurreição, em uma fé que vai perdoar os seus pecados e te livrar da morte. Ah, Tiago, então eu não vou morrer? Não, você vai dormir. Que é o que nós cristãos acreditamos. Que nós vamos dormir em Cristo. Então, quando eu perco a minha vida deste mundo, eu simplesmente dormo. Eu estou dormindo. No grande dia, na volta de Cristo, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser ressuscitado como Cristo foi. Se eu estou nele, se eu mantive a fé, qual fé? De que ele é o Salvador, de que Deus o enviou para quê? Para perdoar os meus pecados, o pecado de todo mundo que crê. Eu creio, então eu fui perdoado. Você crê? Se você crê, você é perdoado. Entende? E esta é a salvação de Deus para a humanidade. Mas a condenação é a seguinte: que veio essa luz, que Cristo veio com essa opção, e o homem preferiu ficar na ignorância, nas trevas, nos seus pecados. Por quê? Porque as suas obras eram más. O homem quer merecer Deus. Mas não há nada que nós possamos fazer para merecê-lo. Percebe? Não há nada, nada. Nós só recebemos e depois damos uma resposta de gratidão. A nossa santidade é uma resposta de gratidão. Eu abandonei o pecado não é porque eu vou para o céu, porque eu não peco. Não, eu abandonei o pecado porque eu sou grato pelo que ele fez. Ele me amou tanto, mas tanto, mas tanto. Ele viu tanto valor em mim que ele deu seu filho. E o seu filho me mostrou. Cristo me mostrou que eu sou importante, que eu sou a imagem de Deus, a semelhança de Deus. E não há lugar de pecado em mim. E se eu peco, eu tenho um advogado, que é o próprio Cristo, que eu posso chegar diante do Pai, pedir perdão e continuar lutando para ser santo. Então, ser santo é a meta. Então, essa fé em Jesus, ela vai gerar isso em nós. Ela vai gerar um coração quebrantado, humilde, manso, como fala em Mateus 11, do 28 e 29. Nós vamos aprender com ele a sermos mansos, humilde de coração, tranquilos. Nós vamos encontrar descanso para nossa alma,
porque o jugo dele é leve, o fardo dele é suave. As nossas decisões irão ficar melhor. Sim, nós vamos tomar decisões melhores. Por quê? Porque agora nós estamos nele. Nós cremos que nós somos filhos dele, que ele morreu por nós, que hoje nós temos liberdade com Deus. O pecado não nos domina mais. Então, se fez sentido para você essa palavra, deixa seu comentário aqui embaixo. Eu vou querer muito ouvir a sua opinião. O que você achou? Gostei, não gostei, concordo, não concordo. Dúvidas, pode deixar também dúvidas aqui, que eu pego as dúvidas e produzo um vídeo respondendo as dúvidas aí para vocês, tá bom? E foi esse o vídeo. Geralmente vai ser muito objetivo. Eu não gosto de ficar rodando muito, de ficar tentando segurar a retenção, igual todo mundo fala. Ah, tem que segurar a atenção. Não, não tem. Eu estou falando de Cristo, da salvação. Quem quer, quer. Quem não quer, vai simplesmente desligar o vídeo ou pular para o outro e vida que segue, tá bom? E se você está gostando, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, muito obrigado por caminhar com a gente, vai ser muito edificante para você. Também manda aí também para um amigo, compartilha os vídeos, deixa seu comentário, interage com a gente, tá? Porque vai ser muito legal para você e para mim também, tá bom? Jesus nos ama e vamos crescer juntos na fé dele, tá bom? Ele é maravilhoso demais. Então, se inscreva aí, ativa o sininho e é isso, tá bom? Grande abraço, que Deus abençoe e amo muito vocês, tá bom? Grande abraço.